O que é destaque nesta edição? Ministério da Saúde confirma. Pela primeira vez, Amazonas supera Roraima em número de casos confirmados de sarampo. Dólar dispara. Moeda americana ultrapassa os R$3,90. O dólar turismo passou dos R$4. Sem restrições. Toffoli derruba a decisão de Moro e José Disseu não terá que usar tornozeleira e poderá até deixar o país. Orçamento 2019. Parecer da LDO veta a renúncia fiscal, reduz custeio e congela salários. Morre menina de 3 anos esfaqueada em ataque a complexo de refugiados nos Estados Unidos. Ex-arcebispo australiano é condenado a 1 ano de prisão por encobrir pedofilia. Resgate de meninos presos em caverna na Tailândia pode levar meses. Eles foram encontrados ontem pela Marinha. Mulher morre após ter perna arrancada em acidente de motocicleta. Com o impacto, perna esquerda da vítima foi parar no telhado de uma casa. Provável acerto de contas. Homem é morto quando assistia jogo da seleção. Crime no Planalto. Ao tentar fugir de assalto, homem é morto por bandido que levou a motocicleta da vítima. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5:49. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Codearte, Humaitá. Anamã FM, Anamã. Barã FM em Barã. Caboclo FM, Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitárias de Urucurituba. Independência em Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM, Urucurituba. Banha eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Januri FM, Januri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5:49. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Com alguma nebulosidade, Manaus amanhece de tempo instável e com 25 graus de temperatura. E a máxima prevista é de 34 graus, e que nos remete a um dia de muito calor. Já choveu leve em áreas isoladas dentro da previsão do clima-tempo de 13 milímetros de precipitação pluviométrica. A umidade do ar está em 89%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É terça-feira, 3 de julho. Chegamos aos 184 dias do ano e faltam 181 para terminar 2018. Dia de São Tomé. Comemoramos ainda o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, o Dia do Ministério da Justiça e em Portugal o Dia Nacional do Vinho. Começa a vazante do Rio Negro. Os 2 primeiros dias do mês baixou 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 32 centímetros. Com grande fluxo de passageiros em sua estação de embarque, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Datas e fatos. O que aconteceu nesta data? 1822, criação do Ministério da Justiça do Brasil. 1928, a primeira transmissão de TV em cores é feita em Londres por Bell. 1966, registrada a mais alta temperatura na cidade de Nova York, 42 graus Celsius. 1988, o voo 655 da companhia iraniana Air, um Airbus A300, foi abatido por um navio de guerra da Marinha Americana, o Vincennes. Todas as 290 pessoas a bordo morreram. 5:51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O Caprichoso se tornou bicampeão no 53º Festival Folclórico de Parintins. A apuração das notas dos jurados foi realizada na tarde desta segunda-feira. Com dança, músicas e alegorias, a agremiação desenvolveu o tema Sabedoria Popular, uma revolução ancestral durante as 3 noites de apresentação na arena conhecida como Bombódromo. 2 feiras regionais oferecidas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, a ADS, fecharam o fim de semana com faturamento acima da média, com aumento de 15% nas vendas. Com o mesmo sucesso, a Feira Regional do Somaúma Parque Shopping, no bairro Cidade Nova, acontece hoje a partir das 16 horas no estacionamento do Centro Comercial, com a participação de 53 produtores rurais que vão comercializar
e oferecer em suas bancas frutas, verduras, hortaliças, grãos, queijos, peixes frescos, tratados, congelados, secos, salgados e processados com serviço de inspeção. Com a proposta de facilitar o atendimento da população, a Delegacia Interativa da Polícia Civil passou a aceitar o registro de crimes contra a pessoa com deficiência, que antes só era feito de maneira presencial. A novidade faz parte das ações para melhorar e dinamizar os serviços oferecidos no portal. Segundo o titular da Interativa, o delegado Gerson Aguiar, na última grande atualização foram incluídos os registros de crimes como calúnia, injúria, difamação e ameaças, os mais frequentes das delegacias e que agora também podem ser feitos online. O atendimento está disponível por meio desses endereços: www.delegaciainterativa.m.gov.br ou por atalho dos sites da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas no www.ssp.am.gov.br e da Polícia Civil no www.policiacivil.am.gov.br. Oportunidades de emprego. Os postos do Sistema Nacional de Emprego de Manaus, o Cine Manaus, selecionam nesta terça-feira, hoje, a partir das 8 horas da manhã, candidatos a 36 vagas de emprego. Entre elas, técnico de enfermagem, fiscal de operações, mecânico de caminhão, gerente de loja e outros setores. Os interessados devem procurar os postos que ficam na ouvidoria municipal no bairro da Praça 14, na Zona Sul, e dentro do Shopping Ferepidal, em frente ao Terminal 4, o T4 do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Já está disponível para consulta a classificação geral dos candidatos inscritos no processo seletivo 2018, segundo semestre, para os cursos técnicos na formação subsequente do Instituto Federal do Amazonas, dos campos de Quari, Maués, Parintins e Presidente Figueiredo. A listagem foi divulgada ontem no portal do IFAM e no endereço www.w2.ifam.edu.br. Projeto usa paródias no ensino de ciências. O projeto foi realizado no município de Manacapuru com apoio da FAPIAM por meio do programa Ciência na Escola. As paródias têm conquistado cada vez mais o público jovem. Sucesso na internet, a paródia consiste na recriação de uma obra já existente a partir de um ponto de vista cômico. Um projeto desenvolvido na Escola Estadual Agra Reis, no município de Manacapuru, no interior do Amazonas, distante 68 quilômetros de Manaus, inovou no ensino de ciências e utilizou as paródias para facilitar a aprendizagem dos estudantes na disciplina. Enquanto se discute o enxugamento da máquina pública, um projeto de lei na Câmara dos Deputados que tramita em regime de urgência está abrindo janela para a criação de 400 novos municípios em todo o país. Análises econômicas e políticas mostram que a descentralização de poder, que a princípio pode ser vista como positiva em um estado grande como o Amazonas, tende a criar mais bolsões de miséria e novos cidadãos dependentes de câmaras municipais, assim como aqueles dos municípios mais antigos. No Amazonas, mais de 40 distritos aguardam pela emancipação. Purupuru, Janauacá, no Careiro Castanho, Foz do Canamanha, Chinia, em Borba, Itapé-Açu, em Urucurituba, Novo Remanso, em Itacoatiara, Matupi, em Manicoré, Caviana, em Manacapuru, entre Manacapuru e Beruri, Campina do Norte, em Manacapuru, Mocamba, em Parintins, Balbina e Presidente Figueiredo, dentre outros. Estes 19 podem se tornar municípios seguindo regras definidas pelo PLS e o projeto de lei do Senado de número 199 de 2015, complementar do Senado Federal, de autoria do senador Flecha Ribeiro, que é do PSDB do Pará. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz 6 Irmãos no Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, Altazes. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivã, em Beruri. Show dos Bairros, Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canamanha, Distrito de Borba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. O objetivo de treinar os médicos veterinários que atuam no Sistema de Defesa Sanitária Animal do Amazonas, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, órgão vinculado à Secretaria de Produção Rural, iniciou ontem a capacitação em vigilância epidemiológica para
peste suína clássica. O treinamento segue até o próximo dia 5, a próxima quinta-feira, e faz parte das diretrizes do Programa Nacional de Saúde Suína do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Uma pesquisa conjuntural de desempenho do comércio varejista da cidade, realizada pelo Instituto Fé Comércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas, aponta que o pagamento à vista foi responsável por 61,6% das vendas no mês de abril deste ano. O levantamento aponta ainda que o índice do faturamento e vendas brutas em Manaus apresentaram variação positiva de 3,14% quando comparadas a abril de 2017. 6h02 em Manaus. O governador amazonino Mendes inaugurou no fim da tarde de ontem uma área de lazer com mais 4.500 metros que integra os trechos 2 e 3 do complexo Parque Linear das Cacimbas, localizado entre as ruas do Corrosário e São Sebastião, no bairro São Raimundo, na zona oeste da cidade. A obra pertence ao Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin. A Secretaria de Estado de Saúde registrou 1.008 atendimentos médicos em Parintins durante o 53º Festival Folclórico da cidade. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde Local, a Sensa Parintins, o governo do Amazonas reforçou este ano 5 pontos de atendimento nas áreas de urgência e emergência no município. De acordo com o monitoramento realizado pela Suzano, dos 1.008 atendimentos, apenas 311 tiveram relação direta com o evento. Mais de 70 trabalhos científicos em exposição, 5 palestras e 5 minicursos integram a programação do Simpósio sobre Conservação e Manejo Participativo na Amazônia, o SINCOM. O evento oferece uma programação gratuita a partir desta terça-feira na sede do Instituto Mamirauá, lá em Tefé. A agenda do simpósio começa com minicursos oferecidos por especialistas em temas de meio ambiente, ecologia e biodiversidade. Nesta terça-feira, o governador amazonino Mendes vai entregar novos financiamentos do programa Renda Certa para mais de 500 empreendedores da capital. O investimento é de 1,9 milhão de reais e abrange as mais diversas áreas profissionais. A solenidade vai acontecer às 9h no Centro de Convenções Vasco Vasques. O número de pessoas vítimas de assaltos em ônibus do transporte coletivo em Manaus nos últimos 6 meses de 2018 chega a 1.285 casos. Segundo o deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR na Assembleia Legislativa, a sensação de insegurança toma conta da população, principalmente os usuários dos coletivos, que são as maiores vítimas da ação dos bandidos que agem livremente devido à falta de um plano de ação eficaz por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ele criticou a inércia da Secretaria de Segurança Pública quanto a este assunto. O número de casos de sarampo no Amazonas ultrapassou pela primeira vez a quantidade de registros em Roraima, segundo o Ministério da Saúde. No estado, o Ministério da Saúde confirmou 263 casos até 20 de junho, contra 200 confirmados em Roraima no mesmo período. Desde fevereiro deste ano, Roraima registrava o maior número de casos da doença em virtude da entrada de venezuelanos no estado. Entretanto, os registros passaram a ser mais frequentes no Amazonas. Roraima confirmou 200 casos da doença, 177 continuam em investigação e 35 foram descartados, totalizando 412 casos notificados. Já no Amazonas, o Ministério da Saúde informou que 1.368 casos permanecem em investigação e que 125 foram descartados. Polícia. Uma equipe de investigação do 4º Distrito Integrado de Polícia, sob o comando do delegado Miguel Ribeiro, prendeu em flagrante na tarde de ontem, por volta das 16 horas, Anderson Damasceno Lucas, de 31 anos, conhecido como Miojo, por tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão em razão de sentença condenatória por roubo em uma casa na Rua Frei Miguel Ângelo, Invasão Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho. O Anderson foi apreendido 24 trouxinhas de oxi, uma balança de precisão, uma motocicleta da montadora Honda modelo CB300 de placa OAF 4554, que era utilizada para distribuição de entorpecentes, além da quantia de R$39 e mais $1. Um morador de rua ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira no bairro de Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. O homem foi assassinado com 3 facadas ainda durante a madrugada. A vítima era usuária de drogas e a polícia suspeita que o crime tenha ligação com o tráfico. Uma mulher foi encontrada morta na manhã de ontem no bairro Monte Sinai,
Rutiene Pereira Lessa, de 66 anos, foi achada pela própria filha na casa onde morava. Um bilhete e uma faca que pode ter sido usada para assassinar a vítima estavam ao lado do corpo degolado. O ex-marido é o suspeito de cometer o crime. A industriária Lucinere da Silva Menta, de 49 anos, morreu após ter perna decepada em um acidente de moto na rua Álvaro Maia, bairro Alvorada, no início da madrugada de ontem. Segundo a família, a vítima estava na garupa da moto, que era conduzida por um amigo. Eles iam comprar cigarros em uma loja de conveniência quando um carro prata que trafegava em alta velocidade passou ao lado deles. O carro bateu na perna esquerda da industriária. Com o impacto, o membro foi parar no telhado de uma casa. O motorista fugiu sem ser identificado. O motociclista e a passageira ficaram caídos no chão. De acordo com a família, Lucinere esperou por mais de 40 minutos pelo socorro. O filho da industriária foi até o hospital pronto-socorro 28 de agosto pedir ajuda, mas foi informado que não havia ambulância para ir até o local do acidente e fazer o resgate naquele momento. A mulher perdeu muito sangue e familiares precisaram improvisar uma maca com pedaços de madeira para levar a vítima ao SPA do Alvorada a pé. Lucinere da Silva morreu na unidade horas depois. 2 homens foram baleados na manhã de ontem enquanto assistiam o jogo da seleção brasileira no bairro Nova Esperança. As vítimas chegaram a ser levadas para o hospital, no entanto, uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia suspeita que o homem que foi morto tinha envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com a polícia, o tiroteio aconteceu no momento em que as vítimas estavam na rua 10, no bairro Nova Esperança, assistindo ao jogo Brasil e México, quando pessoas não identificadas chegaram em um carro de cor prata e efetuaram os disparos. 2 homens foram atingidos. As vítimas foram levadas para o serviço de pronto atendimento SPE do bairro do Alvorada. Um homem de 33 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Um homem de 25 anos morreu após ser baleado durante um assalto no bairro Planalto a noite passada. A vítima, segundo populares, ainda tentou fugir do suspeito antes de ser alvejada. A motocicleta usada pela vítima foi levada. Pessoas que estavam próximo ao local do crime relataram que a vítima estava na companhia de uma mulher na Avenida Constantinopla por volta das 22h30, próximo a um lanche. O homem que passava pela avenida a pé se aproximou e anunciou o assalto. Ainda segundo populares, a vítima entregou a chave da motocicleta em que estava, mas em um momento de desatenção, o rapaz tomou a chave do suspeito e fugiu a pé. O criminoso perseguiu e atirou contra o homem, que foi atingido nas costas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após atirar na vítima, o suspeito fugiu levando a motocicleta e ainda não foi localizado. Os números das loterias. Vamos começar com a quina, concurso 4.713. Os números sorteados foram 12, 31, 44, 46 e 51. Aqui a estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$1 milhão. A quadra teve 50 apostas, cada uma R$5.129,06. O terno teve 3.089 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$124,84. O Duque paga para 79.323 apostadores R$2,67. Vamos repetir os números da quina: 12, 31, 44, 46 e 51. Agora vamos ao Loto Fácil, concurso 1683. Dezenas sorteadas 01, 02, 03, 05, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 23 24 e 25. Repetindo: 01, 02, 03, 05, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 23 24 e 25. 15 acertos, 3 apostas, cada uma leva R$398.698,11. Os apostadores são de Varginha, Minas Gerais, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Com 14 acertos, foram 544 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$916,46. 6h18 em Manaus. Esportes.
Uruguai e França disputam uma das vagas para a fase semifinal da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. E apesar de ter vencido todos os jogos que disputou na competição, os uruguaios podem ter um desfalque de peso. O atacante Edson Cavani, autor dos 2 gols da vitória contra Portugal nas oitavas, pode não entrar em campo devido à lesão sofrida na partida. A Bélgica mostrou porque é considerada uma das favoritas da Copa do Mundo e carimbou o passaporte para as quartas de final com um gol no último lance da partida. O time de Roberto Martínez saiu perdendo por 2-0, mas buscou a virada e bateu o Japão por 3-2 nesta segunda-feira. Com o resultado, da seleção europeia irá enfrentar o Brasil nas quartas de final do Mundial da Rússia. O confronto contra a seleção brasileira será realizado na sexta-feira, às 15 horas no horário de Brasília, em Kazan. Me chamou a atenção, Valdir Corrêa, que está chegando aqui nesse instante para falar sobre esportes. A transmissão desse jogo exaltando muito a Bélgica e não se falando nada do Japão, que jogava um bom futebol. Bom dia, Paulo. A Bélgica, antes de iniciar a Copa do Mundo, a imprensa mundial apontava que seria grande surpresa. E a Bélgica, vez por outras, se diz que vem com uma formação diferente, uma geração diferente. Eu confesso a você que até agora esperava muito mais da Bélgica. Até porque o favorito disparado ontem era a Bélgica contra a seleção japonesa. E o Japão não pagou caro porque não foi para uma retranca, fez 2-0 e depois a Bélgica usou o futebol aéreo. Os japoneses são baixinhos, isso é uma tradição faz tantos anos, né, Paulo? Desde o rascunho da Bíblia, e conseguiu 2 gols de cabeça. O que me chama a atenção da Bélgica daqui para frente, e que é o adversário do Brasil, é que a Bélgica, ela tem do meio campo para frente, Paulo, é uma equipe boa, mas com a defesa fraquíssima, porque, com devido respeito, tomou 2 gols da seleção do Japão e tomou 2 gols da Tunísia. Quer dizer, ela pegou em 2 jogos, tomou 4 gols de uma Tunísia e de uma seleção japonesa. Já a seleção brasileira até aqui só sofreu 1 gol e foi um gol irregular, aquele gol do empurrão. Me leva a crer que o futebol, claro, é jogado, mas o Brasil, ele avança com favoritismo diante da Bélgica no jogo da sexta-feira. Ainda falando sobre esse jogo de ontem entre Bélgica e Japão, se observa também uma grande evolução no futebol japonês, não é? Os japoneses evoluíram muito, Paulo, mas olha que ainda fizeram 2 gols. Quem trabalhou muito no futebol japonês foi o Zico. É o maior ídolo do futebol mundial no Japão, é o Zico. E o Zico levou um assessor, o Júnior, ex-jogador do Flamengo, ex-comentarista da Rede Globo. E o Júnior disse que já lá atrás conversava com o Zico que o Japão tinha uma dificuldade impressionante de finalização. Eles não sabiam finalizar. E esse fundamento ainda não foi muito aprimorado. Toca a bola, toca, vai, são disciplinados, futebol veloz, melhorar um pouco na defesa, mas de ataque ainda não aprenderam uma malícia, por exemplo, de um futebol brasileiro, um futebol argentino, coisa mais ou menos assim, ainda não chegou para o Japão. Agora, a Bélgica também levou uma sorte ontem, porque aquele primeiro gol foi um gol esquisito, não é? Eu acho que o cara cabeceou para a área e a bola terminou entrando, traindo o goleiro. Coisas do futebol, né, Paulo? Nem a seleção da Bélgica esperava aquele gol, nem a cabeçada do jogador belga, não foi a intenção dele jogar para dentro do gol, ele ia jogar para a área, mas já dizia um amigo meu lá atrás, o que vale é bola na rede. Agora, não esqueçam nunca que a Bélgica é considerada o América da Europa. Nada e morre no seco. Valdir, qual a leitura que você fez do jogo de ontem do Brasil? O Brasil jogou 50% do que ele pode apresentar. Que as pessoas depois comemoração de um modo geral. Mas vamos analisar que são 2 tempos. E o Brasil fez um péssimo primeiro tempo. Muito ruim o primeiro tempo da seleção brasileira. No segundo tempo é aquele futebol que nós estamos esperando. Mais rápido, mais agressivo. E no primeiro tempo o Brasil foi envolvido pela seleção mexicana. Muito embora a seleção mexicana tenha tido maior volume de jogo, dominou mais o jogo, teve mais a posse de bola, mas não ameaçou nunca a seleção brasileira. Ela teve mais domínio. Agora,
Eu fiquei preocupado porque o Tite, que todo mundo fala realmente, que é um grande treinador, mas demora muito para consertar a equipe. A gente tem que esperar 45 minutos para a equipe consertar. Eu lembro que tem um treinador que é referência mundial, que é o Guardiola. Ele com 10 minutos, quando ele vê um fracasso, quando ele dirigia tanto Barcelona como agora o Manchester da Inglaterra, onde ele foi campeão, ele com 10 minutos conserta. Nós estamos demorando 45 minutos para consertar um defeito que inicia. Precisa esperar o intervalo para consertar. Às vezes pode ser tarde. Mas a nossa defesa está bem, não é, Baldinho? A nossa defesa, se não fosse o erro da arbitragem, estaria hoje zerada. Não teria sofrido nenhum gol, porque aquele gol, quando sofremos diante da Suíça, foi uma carga ilegal. Hoje temos às 10 horas Suécia e Suíça. Vamos esquecer esse jogo, mas vamos agora nos remeter à Colômbia e à Inglaterra. O que te parece esse jogo? A Inglaterra está com um time muito jovem. Muito jovem. A Colômbia melhorou muito. A Colômbia não teve um bom início, mas depois da segunda partida se reencontrou. Eu diria que o jogo, no momento atual, estaria de um empate a vitória da Colômbia. E sexta-feira o Brasil volta a campo agora para enfrentar a Bélgica. Valdir Correia, vamos esperar, não é? Eu acho um bom adversário para o Brasil enfrentar. Até porque a Bélgica não sabe jogar na retranca, a zaga não é muito boa, repito, tomou 4 gols, e é bom jogar contra quem vem aberto para jogar também. Joga e deixa jogar. Eu acho que o Brasil vai fazer uma grande partida na sexta-feira. E o outro caso, Paulo, que me chama a atenção, você falou há pouquinho, é do jogo do Uruguai contra a França. Sem o Cavani, se o Cavani não jogar, o Uruguai pode voltar mais cedo para Montevidéu. Não acredita no Uruguai? Sem o Cavani, não. O Cavani, sem dúvida alguma, é o grande destaque daquela seleção. E querem fazer de tudo para que o Cavani entre em campo, mas parece que não vai dar. É panturrilha, se foi aquela contusão que ele acusou de panturrilha, aquilo é coisa para mais de 15 dias de recuperação. Tá muito em cima. Se foi aquela contusão, ele não joga. Hoje na seleção brasileira, os 2 laterais devem ser mudados, não? Paulo, dentro da normalidade, não. Porque os 2 jogaram bem, mas o Marcelo é tido como o melhor lateral esquerdo do mundo. Aí fica uma dúvida no treinador. Se eu tenho o melhor lateral do mundo, já recuperado e é titular, eu vou colocar o Marcelo. Aí de repente não dá certo isso, mas o Felipe Luiz vinha jogando tão bem as 2 partidas. É uma situação complicada para o treinador. Na direita o Wagner se segurou, mas na esquerda eu estou inclusive acreditando que tem a volta segurada do Marcelo. O problema do Wagner é nos ataques dentro da área, ele é baixinho, não é? Mas depois que ele foi chamado, o Danilo não teve condições. Ainda bem. De lá para cá ele tem dado conta do recado, né? Tem jogado dentro do esquema que o Tite quer, só vai na boa. E até chega a me surpreender a atuação do Wagner nesse momento na seleção brasileira. Bom dia, eu te agradeço a tua vinda aqui para falar sobre esportes, e a rádio vai transmitir só o jogo de sexta-feira, né? Exatamente. Sexta-feira. Isso, Brasil. Teremos sexta romântica, não? Não. Sexta romântica só depois do futebol. Só depois do futebol. Só depois do futebol. Tá bom, Valdir. Bom programa daqui a pouco. Bom Muito dia. Obrigado. 6:27. Tite fez questão de manter a prudência após a seleção brasileira derrotar o México por 2-0 e assegurar presença nas quartas de final da Copa do Mundo. O técnico não quer ouvir falar em favoritismo absoluto, mesmo após as quedas das potências Alemanha, Argentina e Espanha. O principal nome do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, Neymar, escreveu nesta segunda-feira mais um importante capítulo na sua trajetória na seleção. Com o gol anotado na vitória por 2-0 sobre o México, o atacante entrou para o grupo dos 10 maiores artilheiros do time canarinho em mundiais. Aproveitando o cruzamento rasteiro de William, aos 5 minutos do segundo tempo, Neymar fez de carrinho seu 6º tento em Copas do Mundo. O camisa 10 abriu o triunfo para o time canarinho, que ainda ampliou com Roberto Firmino no fim da partida. Com o gol, Neymar superou Garrincha, Zico e Romário e se igualou a outros 2 nomes históricos no 6º lugar da lista de maiores artilheiros da seleção em mundiais, Rivelino
e Bebeto. A dupla, no entanto, alcançou essa marca ao longo de 3 Copas, enquanto o jogador do Paris Saint-Germain está disputando apenas a sua segunda Copa. A lista, considerando apenas brasileiros, é liderada por Ronaldo Fenômeno com 15 gols. O ex-atacante, todavia, participou de 4 edições do torneio, balançando as redes adversárias em 3 delas, 1998, 2002 e 2006. À sua frente, Neymar ainda tem Careca com 7 gols, Leônidas da Silva com 8, Rivaldo com 8, Vavá com 9, Ademir de Menezes com 9, Jairzinho com 9 e Pelé com 12. O alemão Miroslav Klose é o maior artilheiro da história da competição, com 16 tentos. O técnico da Alemanha, Joachim Löw, permanecerá no cargo apesar da eliminação histórica da seleção do país na primeira fase da Copa do Mundo da Rússia de 2018, informa o jornal Bild. Após a péssima campanha no Mundial, a Federação Alemã de Futebol decidiu pela continuidade de Löw à frente da Mannschaft. No cargo desde 2006, Löw concedeu ou comandou a seleção da Alemanha pelo menos até as semifinais de todos os torneios disputados desde então, com exceção do Mundial da Rússia de 2018. O grande momento foi a conquista da Copa do Mundo do Brasil em 2014. Löw tem contato com a Federação Alemã até o próximo Mundial, que será disputado no Catar em 2022. Os jogos de hoje na Rússia. Às 11 horas, Suécia e Suíça. 10 horas Manaus. Às 15 horas, 14 horas, hora Manaus, Colômbia e Inglaterra. Últimas notícias. O principal índice da B3 fechou praticamente estável nesta segunda-feira, amparado pela melhora do mercado acionário dos Estados Unidos e pela disparada das ações da BRF, que contrabalançaram a pressão negativa da queda das ações da Vale. O Ibovespa subiu 0,11% a 72.839 pontos. O dólar fechou em alta ontem, chegando perto de 3,92, acompanhando a cena externa com movimentos de maior aversão ao risco e sem atuações extraordinárias do Banco Central Brasileiro, destaca a agência Reuters. A moeda norte-americana subiu 0,93%, vendida a R$3,9125. Mais cedo a moeda alcançou 3,9196. Já o dólar turismo era negociado perto de R$4,07, sem considerar o imposto sobre operações financeiras, o IOF. As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, à medida que os mercados chineses se recuperaram de perdas da primeira metade do pregão, mas tensões comerciais continuaram inspirando cautela na região. Depois de ficarem no vermelho nos negócios da manhã pelo horário local, os índices acionários chineses tiveram uma significativa recuperação na sessão da tarde, talvez ajudados por comentários do presidente do Banco do Povo da China, Yi Gang. O Xangai Composto subiu 0,41% hoje a 2.786,89 pontos, após atingir o menor nível em 2 anos no pregão anterior, e o menos abrangente, o Shenzhen Composto, avançou 0,76%. A empresa Vantage Drilling International, sediada nas Ilhas Cayman, anunciou ontem na sua página na internet que obteve sucesso no processo em que moveu em um tribunal de arbitragem contra a Petrobras no valor de 622,2 milhões de dólares. Conforme a empresa, o tribunal considerou na decisão que a Petrobras América e a Petrobras Venezuela Investment and Services, subsidiárias da Petrobras, violaram o contrato de prestação de serviço de perfuração do navio sonda Titanium Explorer, assinado em 4 de fevereiro de 2009. O Brasil fechou o mês de maio com 235,5 milhões de linhas de celular. O total foi 6,7 milhões, menor do que o registrado em maio do ano passado. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. As estatísticas medem os acessos e não o número de pessoas com linhas, já que diversas pessoas podem adquirir mais de um chip. Do total de linhas registradas em maio, 144,15 milhões eram pré-pagas, o que representa 61%. No período de um ano, a queda desse tipo de acesso foi maior, chegando a 17,7 milhões. Enquanto isso, no mesmo período, os contratos pós-pagos cresceram 11 milhões. A edição do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil FIES vai abrir inscrições no dia 16 próximo. De acordo com o Ministério da Educação, o prazo para participar termina uma semana depois, no dia 22. No total, cerca de 150 mil novas vagas devem ser oferecidas, já que a expectativa é que 310 mil novos contratos sejam fechados em 2018. 6 horas e 38 minutos.
A Câmara dos Deputados pode votar hoje a proposta que cria o programa Escola Sem Partido. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, para afastar a possibilidade de oferta de disciplinas com conteúdo de gênero ou orientação sexual em escolas de todo o país. Pelo texto do relator, deputado Flavinho, PSC São Paulo, cada sala de aula terá um cartaz com 6 deveres do professor, entre os quais está a proibição de usar sua posição para cooptar alunos para qualquer corrente política, ideológica ou partidária. Além disso, o professor não poderá incitar os alunos a participar de manifestações e deverá indicar as principais teorias sobre questões políticas, socioculturais e econômicas. Segundo o relator, o problema da doutrinação política e sexual no ambiente escolar é lentamente crônico e traumático. A 13ª Vara Civil Federal de São Paulo aceitou uma ação popular e abriu prazo para que o Exército Brasileiro dê explicações sobre uma licitação para a compra de mantimentos estimada em 6,5 milhões de reais, que previa a compra de milhares de garrafas de bebidas alcoólicas, lata de caviar e quase 2 toneladas de camarão. A polêmica iniciou quando o Comando Militar do Leste, vinculado ao Comando do Exército, realizou em maio uma licitação para a compra de 1.994 quilos de camarão de diversos tipos, sem casca, congelado, 330 quilos de salmão em posta, 240 caixas de carpaccio de salmão, embalagens com 300 gramas, além de 109 potes de caviar. Também foram licitados 3.771 garrafas de vinho de diversos tipos, importados e nacionais, 7.200 latas de cerveja, 30 garrafas de uísque, 23 de tequila, 35 de vodka e 360 de espumante. Aonde foi isso, Eduardo? Em São Paulo. 6h40 em Manaus. 15 cachorros que estavam em um canil na QI 11 do Lago Sul, área nobre de Brasília, morreram após um ataque de abelhas ontem à tarde. Além deles, 30 cães ficaram feridos com as picadas dos insetos. O processo em que Lula é investigado por reformas no sítio de Atibaia realizadas por empreiteiras pode ser finalizado pelo juiz Sérgio Moro em outubro, na reta final das eleições presidenciais. Pelo calendário, 2 testemunhas de defesa do petista ainda devem depor: Dilma Rousseff, PT Minas Gerais, e o cantor Gilberto Gil. Lula vai ser ouvido no dia 11 de setembro, data já agendada e divulgada por Moro. Depois disso, o juiz abre prazo para as alegações finais de acusação e defesa. Se não houver diligências adicionais, ele dá a sentença em outubro. O primeiro turno do pleito será no dia 7 e o segundo no dia 28. Os depoimentos mais bombásticos do processo foram marcados para o fim de agosto e começo de setembro. Emílio Odebrecht vai depor no dia 29 de agosto. Léo Pinheiro no dia 3 de setembro. E o advogado Roberto Teixeira, dono do sítio Fernando Bittar, no dia 5. As 6 distribuidoras da Eletrobras, que o governo espera privatizar no dia 26 de julho, acumularam um prejuízo de 22,3 bilhões de reais desde 1997, quando a União assumiu essas empresas temporariamente com a intenção de vendê-las para a iniciativa privada. 20 anos depois, o edital da venda está publicado, mas obstáculos no Congresso e no Judiciário, a poucas semanas do leilão, podem adiar novamente os planos, mostra a reportagem da edição do Jornal Estado de São Paulo. Na semana passada, o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, retirou a distribuidora de Alagoas, a CEAL, da disputa até que o Estado e o governo federal se entendam sobre um ressarcimento que o governo estadual diz ter direito de receber. 6h42 em Manaus. Relator da LDO apresenta parecer e propõe proibir aumento para servidores em 2019. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, senador Dalírio Beber, do PSB de Santa Catarina, apresentou nesta segunda-feira ao Congresso Nacional o parecer dele sobre o tema e propôs, entre outros pontos, que seja proibido conceder reajuste para os servidores em 2019. Pelo texto de Dalírio Beber, o Congresso não poderá aprovar projetos que concedam reajustes, nem o governo poderá editar medidas provisórias para aumentar os salários dos servidores. O relator propôs ainda que o Congresso e o governo também fiquem proibidos de criar novos cargos, empregos e funções na administração direta ou indireta da União. O parecer de Beber prevê o déficit primário de 132 bilhões, 1,75% do produto interno bruto PIB
proposto pelo governo federal para o conjunto do setor público, que inclui os governos federal, estaduais e municipais em suas estatais. O texto estabelece déficit de 139 bilhões de reais para o orçamento federal e de 3,5 bilhões para as empresas estatais federais e superávit de 10,5 bilhões para os entes federados. O déficit das estatais não inclui Petrobras e Eletrobras. O Ministério do Interior da Rússia abriu um inquérito formal contra os brasileiros que nos primeiros dias da Copa do Mundo constrangeram uma mulher em Moscou num vídeo que difundiram pela internet. A decisão do governo foi uma reação à denúncia apresentada pela advogada e ativista russa Alyona Popova. Numa carta endereçada a ela, a polícia de Moscou confirmou que iniciou as investigações. O secretário de Estado americano Mike Pompeo visitará a Coreia do Norte entre os dias 5 e 7 deste mês para conversar com o líder norte-coreano Kim Jong-un sobre o processo de desnuclearização da península da Coreia, informou o governo dos Estados Unidos. Os 12 meninos e seu treinador de futebol, isolados pela água há 9 dias em uma caverna inundada na Tailândia, receberão alimentos para 4 meses e aulas de mergulho, anunciou a Marinha nesta terça-feira. Eles foram encontrados ontem. Os meninos com idades entre 11 e 16 anos e seu treinador foram localizados na noite de ontem, sãos e salvos, no interior da caverna, cuja saída foi bloqueada por inundações há 9 dias. Uma menina de 3 anos morreu nesta segunda-feira dos ferimentos sofridos no ataque de um homem que esfaqueou várias crianças no sábado em um complexo para refugiados no estado americano de Idaho. A criança havia sido transferida por via aérea para um hospital no vizinho estado de Utah, mas não resistiu aos ferimentos, informou a polícia. Entre as outras 8 vítimas, um menino já teve alta e 7 permanecem internadas, muitas em estado grave ou crítico, revelou um oficial. O suspeito, um americano negro de 30 anos de Los Angeles, identificado como Tom Kenner, teria atacado suas vítimas porque pediram sua saída de um apartamento onde um conhecido hospedou por alguns dias. O agressor tem um longo histórico criminal e cumpriu pena em Kentucky, segundo a polícia de Boise. Um tribunal australiano anunciou nesta terça-feira a condenação a 12 meses de prisão para o ex-arcebispo de Adelaide, Philip Wilson, considerado culpado em maio deste ano de acobertar casos de pedofilia durante a década de 1970. A decisão do magistrado Robert Stone do Tribunal da cidade de Newcastle impede que o arcebispo de 67 anos solicite liberdade condicional até que cumpra metade da condenação, segundo a emissora local, a ABC. No último mês de maio, Wilson foi considerado culpado por não informar a polícia entre 2004 e 2006 dos abusos sexuais cometidos pelo já falecido sacerdote James Fletcher na década de 70 contra 2 coroinhas. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal cassou ontem a decisão do juiz Sérgio Moro, que impôs uso de tornozeleira eletrônica para o ex-ministro José Dirceu, solto em razão de uma decisão da segunda turma do STF. Na última sexta-feira, Moro determinou que Dirceu fosse até Curitiba para a colocação da tornozeleira até o dia 3 de julho. 3 dias antes, uma decisão liminar provisória da segunda turma, da qual Toffoli faz parte, libertou o ex-ministro. Moro justificou que, como a prisão havia sido suspensa pela segunda turma do STF, seriam retomadas as medidas cautelares impostas ao ex-ministro, entre as quais o uso da tornozeleira. A prudência recomenda o monitoramento eletrônico para proteger a aplicação da lei penal, afirmou Moro na decisão. Além da tornozeleira, Toffoli derrubou outras restrições que as medidas cautelares impunham a Dirceu, como, por exemplo, deixar o país, deixar a cidade de domicílio, no caso Brasília, e se comunicar com outros acusados ou testemunhas. Toffoli só faltou inocentar Dirceu e pedir indenização ao Estado por crime de injúria a esse quase beatificado. 6h47, os destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro estampa: Petrobras perde mais um processo, agora de 2,4 bilhões de reais. A Folha de São Paulo: Bolsonaro quer aumentar o número de ministros do Supremo. O Estado de São Paulo: Lula deixa de fazer comentários sobre jogos na TV, alegando ser candidato. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Dias Toffoli arquiva inquérito contra deputado Bruno Araújo. Valor econômico: dólar supera 3,90 e retoma o patamar registrado antes da atuação
do Banco Central. Estado de Minas. Polícia Federal apreende mala com R$860 mil no aeroporto de Guarulhos. No Recife, Jornal do Comércio. Roubos a bancos diminuem no primeiro semestre de 2018 em Pernambuco. Brasil Econômico. Expectativa para a inflação do país em 2018 sobe para 4,03%, aponta Boletim Foco. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Criação de novos municípios em pauta no Congresso. A crítica. Eleição 2018, posse complica vida de pré-candidatos. Em tempo. Não contavam com a nossa astúcia. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã, que teve a operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral e a participação de Valdir Correia. A apresentação foi de Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5h45.